Religião, política e futebol não se discute. Hoje a gente está trazendo aqui um padre. Mas calma. Não vamos falar de religião, né? Só que é um canal de empreendedorismo e a gente vai falar sobre liderança. Mas o que um padre pode ensinar pra gente sobre liderança? Padres, pastores, líderes religiosos são muito fortes na liderança. Eles precisam angariar pessoas, vender uma ideia de algo que é sobrenatural. Então é um baita de um exemplo pra gente tentar aprender algumas coisas de como liderar pessoas, como traçar estratégias de gestão de conflito, enfim, tem bastante coisa que a gente pode olhar e tentar aprender com o padre Júlio Lancelotti. Vamos lá ver comigo? Eu gostei muito do tempo de alfabetizar as crianças, porque me davam os que tinham mais dificuldade de aprendizagem. E todos achavam interessante por que os meus que tinham tanta dificuldade vinham tão rápido para a aula. Quando se chamava, eles vinham muito rápido, porque eu tinha na minha sala de aula muito brinquedo e fazia um método muito interativo, de muito jogo, de muito brinquedo, de muita dança, com muita música. De fato, o desafio de perceber uma audiência, fazer com que as pessoas parem para te escutar, entendam o que você tem para falar, é um dos principais desafios do líder, né? Ele precisa saber motivar os seus liderados para que eles tenham vontade de aprender com ele, tenham vontade de seguir o que ele está falando. E treinar esse tipo de liderança, esse tipo de percepção, ele é fundamental para a gente conseguir desenvolver processos super qualificados de gestão de pessoas. E em 1980, a primeira vez que João Paulo II veio ao Brasil, depois que ele foi embora, Dom Luciano estava contando como é que foram as coisas da viagem, porque ele era secretário-geral da CNBB e pelo protocolo ele não iria acompanhar o Papa. Mas por ser Dom Luciano Mendes de Almeida, ele acompanhou. E ele falou para mim, o Papa me fez uma pergunta. Eu falei, Dom Luciano, o que o Papa lhe perguntou? Ele disse, o Papa me perguntou quando é que eu vou te ordenar padre. Todo mundo precisa ter um mentor. Todo mundo precisa ter alguém que te ajude a direcionar a sua carreira, os seus objetivos. Um olhar de fora, ele é super importante, porque você acaba estando imerso no dia a dia, na pressão do que você precisa fazer, do que você precisa entregar. Então, um olhar de quem tem experiência, que está te vendo de fora, pode ser muito importante para ajudar a guiar os caminhos, para ajudar a dar uma direção que eventualmente a gente não tinha pensado. E assim, dificilmente a gente vai perder a oportunidade. Uma concepção eu tenho muito claro para mim, e quando eu falo isso, algumas pessoas se assustam e não entendem. A minha perspectiva é o fracasso nesse sistema, porque se nesse sistema eu não fracassar é porque eu aderi a ele. Então, a gente não tem que ter medo do fracasso. O Evangelho de Marcos mostra Jesus como um fracassado na cruz, traído e abandonado. Até eu comento aqui para o povo, Jesus em termos de RH era uma negação, né? Porque dos 12 que ele convocou, um traiu, outro negou e os outros fugiram. Olha que bacana, a gente vê que todo ambiente é passível de inovação. Afinal, o que é inovação? É você conseguir alterar o seu ecossistema, você conseguir trazer alguma forma diferente de pensar. É não se adequar ao status quo e tentar trazer algo que faça o seu meio ambiente evoluir. Aqui, independente de religião, de pensamento, de doutrina, absolutamente de tudo isso, o padre falou, olha, se eu não for um fracasso no sistema como ele é hoje, é porque eu aderi ao sistema e eu não dei certo de fato. Eu não fiz nada novo, eu não inovei. Então eu preciso sim fracassar, trazendo ideias novas, então não agradando a todo mundo, para que o sistema evolua, para que ele não fique parado no tempo como ele está dizendo que a igreja parou. Quando eles me chamam porque estão apanhando, eu nunca vou poder dizer eu não vou, porque eu não posso apanhar também. Eu tenho que ir e ficar na frente junto com eles. Esse é um outro papel dos grandes líderes. Precisa assumir o protagonismo. E olha, gente, assumir o protagonismo não é você assumir a responsabilidade de outras pessoas, de colaboradores, de funcionários, de colegas, de pares. Não é isso, tá longe disso. É você liderar pelo exemplo, é você ir para o fronte de batalha junto com os seus comandados e cobrir uma das áreas desse campo de batalha. Simples assim, você precisa estar junto com eles e não assumir a responsabilidade de outros. Não é isso, não é para isso que a liderança se propõe. É você empurrar a pedra junto, pela experiência, pelo conhecimento, saber um jeito mais fácil de empurrar essa pedra, mas tem que estar junto. Isso é o papel de um grande líder. Um grupo que se chama Bazar das Poderosas, onde vêm as trans, as travestis de rua, que sofrem muito, que são muito maltratadas, que são cruelmente tratadas. É duro ver essas mulheres trans de rua com o silicone nos pés, porque é silicone industrial que desce para os pés. E olhar para essa pessoa e pensar, essa é a imagem de Deus.
A imagem de Deus não é seletiva. A gente tem ouvido e tem falado muito sobre soft skills, né? A gente, principalmente aqui no Fora de Série, tem falado e ouvido bastante nos podcasts, nos conteúdos que a gente faz e que a gente lê, que a gente ouve. E esse soft skill, ele passa muito por empatia, de ter uma relação honesta, de confiança com as pessoas que estão ao seu entorno. Mas você já parou para pensar o que é empatia mesmo? Vamos definir o que é empatia para a gente entender do que se trata. Empatia nada mais é que você se colocar no lugar do outro, entender os problemas que essa pessoa pode estar passando, entender o momento dessa pessoa e poder compartilhar disso para achar soluções, para achar melhorias, para poder desenvolver um formato de trabalho diferente, por exemplo. Por exemplo, aqui na região onde nós estamos, existe uma palavra nova, aparofobia, que é a fobia ao pobre, um ódio aos pobres. Além da xenofobia, da homofobia, também temos esse ódio aos pobres. Se ele for negro, se ele for trans, se ele for de rua, está pior a situação dele. Eu fico pensando muito isso, por que a vida dessas pessoas tem que ser tão sofrida? Por que os chinelos deles são tão arrebentados? Por que eles não podem ter prazer, não podem dançar, ser felizes? Aqui é uma boa oportunidade para a gente falar de alguns casos que aconteceram aqui no Fora de Série há algum tempo. Não sei se vocês vão lembrar, mas a gente fez uma semana da diversidade há algum tempo atrás, onde a gente falou de diversas oportunidades de ter mais diversidade nas empresas. As pessoas não entenderam muito bem, entenderam como uma forçada de barra para ter pessoas diferentes, para ter mais mulheres, para ter mais negros, mais gays no cargo de gestão da empresa, independente da qualidade do serviço que essas pessoas executam. E está totalmente errado. A gente está falando, não, precisa sim ter qualidade, esse é o default, não precisa nem estar em discussão, a gente só está falando de pessoas qualificadas. Quando a gente fala de ter mais diversidade, a gente está falando de simplesmente olhar para pessoas diferentes com o mesmo olhar de qualidade da sua entrega, só isso. A gente pode ter pessoas diferentes que são super qualificadas, só que eventualmente a gente ter backgrounds diferentes, ter perfis, vivências diferentes, ela vai trazer mais resultado para sua empresa, porque são diferentes formas de ver um problema. Eu não posso negar a eles tempo, palavra, olhar, convivência, partilhar o pão com eles, partilhar a vida, o meu tempo. Eu canso, fico esgotado. Há momentos que parece que não vai dar para aguentar. A gente vê com bastante frequência aqui no Fora de Série que um grande líder de verdade, tá, gente? Tô falando de líder qualquer. Ele segue um propósito, independente, aqui nesse caso até, de doutrina, de religião. Ele segue um propósito claro. E esse propósito, ele faz com que você questione até coisas que são inerentes à sua profissão. Aqui o padre falando que ele questiona, por exemplo, o trato com pessoas gays, com travestis. E isso é abominado pela Igreja Católica. Você seguir um propósito de verdade, core ali do propósito, ele te faz ser questionador e olhar as coisas de forma diferente, de forma que elas vão ou não caber dentro desse propósito que foi definido. Trazendo para uma equipe, se você tem um propósito super bem definido da empresa, formar um time que esteja remando para o mesmo lado acaba sendo muito mais fácil, porque você pode questionar algumas coisas que foram desenvolvidas lá atrás, em termos de processos, de fluxos, de formas de trabalhar, baseado nesse propósito. Eu posso perder muito da minha memória cognitiva, mas eu não perco a minha memória afetiva. Como o Papa Francisco pede aos padres, falem de coração, falem com amor para as pessoas, falem da vida, do amor que nos desafia. Para mim o amor não é um sentimento somente, o amor é uma decisão, é uma escolha e não há amor sem dor. Falo para os noivos no dia do casamento, por amor vocês vão sorrir, mas também vão chorar. Então vamos lá, vamos pensar. Aqui ele fala de amor. O amor ele pode ser refletido pra gente como a tal da empatia que a gente estava falando. Essa empatia, ela sim vai causar alegrias, né? Porque você se colocando no lugar do outro, você consegue entender melhor o que está acontecendo. Isso dá efetivamente uma alegria para a pessoa e você consegue trabalhar de forma mais eficiente com essa pessoa. Mas também ele traz as dificuldades, né? De saber que eventualmente uma pessoa não vai conseguir performar e você vai ter que desligar essa pessoa. Então tem realmente essa relação de alegria e dor que o gestor, que o líder ele passa, porque ele precisa sim se colocar na pele dos seus colaboradores, ele precisa sim entender até onde esse colaborador pode chegar e se isso cabe para os objetivos da empresa ou não. E no momento da morte de alguém, eu sempre lembro, essa é a dor do amor. Então eu acredito que isso que nós precisamos, e o que Jesus propôs. Jesus não propôs para nós uma religião, Jesus não propôs para ninguém ser de tal religião, de qual religião. Jesus propôs sermos humanizados e humanizar a vida.
Jesus é o Deus humanizado para que nós humanizemos a vida. Então, acho que essa grande questão que o povo precisa muito ouvir. A vida está muito mecanizada. A liderança no final do dia é você guiar as pessoas que estão à sua volta e falar a real, falar a verdade mesmo, né? Falar o que precisa ser falado. A gestão, a liderança humanizada, ela está longe de ser um trabalho mais permissivo, deixando com que as pessoas façam o que elas querem fazer. Não, nada a ver, isso aí esquece. A real é que a gestão ou a liderança humanizada, elas são, na verdade, tratar as pessoas como seres inteligentes, né, cara? É você falar para a pessoa a real, falar o que precisa ser falado, sem rodeio, sem mentir para a pessoa, para chegar em outro lugar, para que ela possa se preparar, para que ela possa se entender, para que ela possa se achar dentro dessa informação que você está dando. Eu chamo a atenção deles, cobro também, falo certas coisas duras, mas o vaso não quebra, porque sabe que o que você fala é por amor. E talvez uma das coisas mais duras que eu aprendi na vida, que por amor também você erra, por amor também você se engana. O amor não te torna infalível, nem te torna capaz de tudo. Ser autêntico acaba ajudando nessa humildade, nesse entendimento de que você não sabe tudo, que você não tem todas as respostas, que você não vai fazer tudo sozinho. Então chegar nesse lugar de humildade é óbvio que passa por você ser autêntico. Você não precisa fingir nada pra ninguém. E essa conclusão também acaba sendo óbvia. Ninguém faz nada sozinho. Você não sabe todas as respostas do mundo, por mais que você conheça muito bem o seu negócio. Os grandes líderes, eles sabem que erram sim. Eles sabem que eles não têm todo o conhecimento. E a grande maioria deles, sabendo disso, tendo essa autenticidade, essa humildade, contrata pessoas que fazem suas funções melhores do que eles, líderes. Porque ele entende o valor do especialista, ele entende o valor de quem estudou aquele tema especificamente, de forma intensa, de quem consegue resolver problema com base em informação, em conhecimento adquirido. O amor fragiliza. Ao aceitar isso, que o amor me torna frágil, porque me mostra do jeito que eu sou. É isso, pessoal. Vocês concordam que dá para aprender bastante sobre liderança com um líder religioso? A gente consegue aprender bastante sobre liderança porque eles estudam muito como liderar, como conduzir, como guiar as pessoas. Eu fico muito feliz de a gente poder usar uma referência dessa, né, nesse caso um padre, para poder aprender, para poder tirar conclusões importantes sobre liderança mesmo, sobre condução, gestão de pessoas. Vamos então para a nossa listinha final de todos os episódios, não? Então a lição número 1 que o padre Júlio Lancelotti passou pra gente de como ser um bom líder, como se tornar um grande líder, é a gente aprender a cativar a nossa audiência, entender o que motiva a nossa audiência e oferecer para eles coisas que vão trazê-los para perto, para eles terem tesão mesmo de participar, de se juntar ao nosso propósito. A lição número 2 é tenha e seja mentor de alguém. Todo mundo precisa de um mentor, todo mundo precisa de alguém com experiência, olhando para a nossa jornada e trazendo insights que podem encurtar o nosso caminho para o sucesso. A lição número 3 é inove. Não existe ambiente que você não possa inovar. Em qualquer ambiente você consegue trazer uma situação nova, uma visão nova e consegue implementar uma cultura de erro, de risco, para que se possa inovar. A lição número 4 é assuma seu papel na batalha. Não é sobre você assumir a responsabilidade de terceiro de maneira nenhuma, mas é você assumir o seu papel no fronte de batalha, cobrindo a sua área desse fronte de batalha. Até porque, com a sua experiência, você pode ajudar as pessoas a chegarem mais fácil na bandeira do adversário, a chegarem mais fácil ao outro lado do rio, enfim. Lição número 5 para o grande líder é tenha empatia, trabalhe essa empatia, trabalhe essa cabeça de se colocar no lugar do seu colaborador, do seu liderado, trabalhe em entender o seu momento, trabalhe em saber o como que você consegue extrair o melhor dessa pessoa, o como você pode ajudá-lo a atingir o seu melhor. A lição número 6, olha para a diversidade, mas olha para a diversidade no sentido de ver as pessoas de maneira igual, pessoas de igual capacidade, você precisa ter um olhar mais diverso, essa diversidade, ela vai te trazer diferentes opiniões por conta dos históricos diferentes, vivências diferentes. Isso só vai ajudar, só vai agregar para sua empresa. A lição número 7 é que o propósito te faz questionar. Ele te torna uma pessoa questionadora. Ele te torna uma pessoa que olha para frente e não aceita o status quo. A lição número 8 é se prepara para ser resiliente, para tomar porrada, para continuar batalhando, para continuar com a faca no dente. A alegria, o amor, seja lá como você quiser chamar, a paixão pelo negócio, ela vai ser abalada com as dificuldades. Você tem que ser resiliente para continuar batalhando, para continuar buscando o sucesso, para continuar buscando a evolução da sua empresa e dos seus colaboradores, dos seus liderados. A lição número 9 é seja transparente, seja honesto,
seja verdadeiro com a sua equipe. Fala o que precisa ser falado. Você fazer rodeios, criar historinhas para chegar a um ponto, ele só tende a dificultar a tua vida. Você falar direto ao ponto, falar com honestidade, com transparência, a pessoa do outro lado pode até não entender, porque como eu falei, a comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Mas pelo menos você vai estar de cabeça tranquila, você vai dormir bem, sabendo que você foi o mais transparente, o mais honesto possível com essa pessoa. E a última e a mais valiosa lição que o padre Júlio Lancelotti passou pra gente para como ser um grande líder é: tenha humildade. Você, por mais inteligente, por mais capacitado que você seja, você não sabe de tudo. Você não tem todas as respostas, não tem jeito. Então tenha humildade para saber que existem pessoas que fazem funções específicas muito melhor que você, e dá a corda para essas pessoas trabalharem, para elas terem autonomia, para elas entregarem o que elas sabem entregar. Mais um Masterclass aqui de novo no nosso Fora de Série nessa segunda-feira. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando sempre você de se inscrever no nosso canal, ligar o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos, deixar seu comentário, seu like, sua crítica, sugestão, entra no nosso grupo do Telegram e fala com a gente também nas nossas redes sociais, tanto do Fora de Série, @Fora de Série, como na minha, do Alisson e do Rafa. 0 André Barros, Rafa Capelli e a Paese. A gente se vê semana que vem, valeu e tchau!